projeto fomentado pela Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Cultura, Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé e o curso Memórias de Quilombo. As rotas de migração forçada, né, que é intitulada de diáspora. As rotas, na verdade, elas passaram por diversas mudanças. Houve rotas de tempos em tempos, né? Então a gente teve um processo de quase 400 anos de escravização dos africanos, e essas rotas elas mudaram ao longo do tempo de acordo com os países. Tem pesquisadores que narram que a estimativa é entre 3 milhões e 8 milhões de pessoas que desembarcaram aqui nos portos brasileiros para serem vendidas como escravos, né? Isso entre meados do século XVI até meados do século XIX. As 4 principais rotas dos navios negreiros, elas ligavam o continente africano ao Brasil. O nome das rotas é Guiné, Mina, Angola e Moçambique. Os prisioneiros, eles eram trocados por armas de fogo, tecido, espelho, utensílios de vidro, ferro, tabaco, aguardente, entre outros. E aí, nesse processo, principalmente dessa questão da produção da aguardente, né, ao longo dos séculos, os escravizados eram forçados a produzir a aguardente aqui no Brasil, né, cachaça, e essa cachaça ela era levada, né, para a África para servir como moeda de troca para novos escravizados. E os navios, né, que traziam os cativos, eles traziam, segundo as fontes, por volta de 300 a 600 cativos por cada viagem. Então, no século XVI, né, ela foi a primeira rota. Então, a Alta Guiné ela foi o principal núcleo de obtenção de africanos para serem escravizados através dos traficantes portugueses. Então, eles eram trazidos de Cabo Verde e saíam de navios com cativos vindos, principalmente da região onde hoje se situa a Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia, Gâmbia, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim. E o destino desses prisioneiros eram principalmente o Brasil, né? E na região norte e nordeste, essa foi a rota que teve menos escravizados trazidos. Então, a segunda rota foi a rota da Mina. Ela saía de África, né, através da fortaleza de São Jorge da Mina, que foi erguido pelos portugueses na costa de Gana, do atual país Gana, né, próximo ao ano de 1500, um pouco antes, para proteger a questão do comércio de ouro que era feito por eles lá na região. Durante o século XVII, foi um importante ponto, né, de grande escravização, de grande tráfico, aliás, dos africanos trazidos para o Brasil e para outros países também. Já nessa segunda rota, a gente já traz, eles já trouxeram, né, um número maior de escravizados para o Brasil e para toda a América. Eles eram principalmente dos grupos das etnias Axante, Fante, Yorubá, Haussá, Ibo, Fon, Euefon, Bariba e Adijá. A terceira rota, né, que é a rota de Angola, e essa rota ela foi a rota que trouxe maior quantitativo de escravizados. Ela trouxe cerca de 40% dos por volta de 10 milhões de escravizados trazidos para toda a América, né? Então, o maior quantitativo país que foi o Brasil. A quarta e última rota, ela já circunda, né, o sul da África. Essa população é trazida da costa oeste da África. Então, a gente consegue perceber, através dessa imagem, que os povos que foram trazidos, eles eram povos que habitavam as costas, tanto a leste como a oeste. Vitor comenta que sobre a confirmação das rotas não tem como ter certeza dos números exatos, mas a historiografia vem conseguindo mensurar cada vez mais próximos por meio da análise de livros e registros do tráfico.
Muito obrigada por assistir ao nosso corte. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho do canal.